Neste vídeo eu vou tentar explicar de forma bem básica, bem objetiva, qual a diferença entre bruxos e bruxas e magos. Basicamente são dois caminhos, duas abordagens diferentes na manipulação energética, né? No uso da magia. A bruxa, ela vive a magia. Então, ser bruxa é viver a magia. Quando você é bruxa, você acorda, você dorme, tudo o que você faz, tudo o que você vê, tudo o que você experimenta, consciente ou inconscientemente, está conectado com a magia, está conectado com a espiritualidade. A bruxa, ela reforça esses vínculos com o espiritual, com a natureza, com os seres invisíveis, com as energias ao redor o tempo inteiro, tá? E de um modo geral, é sem julgamento. Então, por mais que seja uma bruxa boa, uma bruxa má, cada um tem os seus próprios conceitos de bom e mal, vale ressaltar isso. O que é bom pra mim pode ser ruim pra você. Então, embora a gente acabe caindo, né, nessa falácia de bom e mal, a bruxa, ela interage com todo tipo de energia o tempo inteiro, de uma forma mais consciente, de uma forma mais voluntária. O mago, ele vê na magia não necessariamente uma forma de vida ou uma filosofia de vida. O mago, ele vê na magia uma ferramenta, um meio para conseguir algo, uma forma de alcançar determinado objetivo. Então, enquanto que tudo que a bruxa faz, tendo um objetivo muito claro e específico ou não, está relacionado com a magia, o mago, ele é perfeitamente capaz de executar um ritual, né, entrar em sua câmara ritualística, executar um ritual com todos os passos, extremamente elaborado, estar ali num contexto totalmente magístico, envolvido totalmente com a magia, sair e seguir uma vida totalmente banal. Tanto a bruxa quanto o mago podem ou não estar fortemente conectados com tradições. Existem bruxas que seguem tradições magísticas, né, como a estrega, por exemplo, e tantas outras, e existem bruxas que preferem agir de forma mais intuitiva. Então, a tradição não é indispensável na bruxaria. Muitas optam por seguir caminhos tradicionais, caminhos de tradição magística, mas não é uma regra. Enquanto que para o mago, é quase que certo que ele siga alguma tradição. Não necessariamente que ele traga essa tradição para a sua vida, né? Esse conjunto de regras e valores que aquela tradição prega. Mas na hora de executar a magia, na hora da magia prática, ele provavelmente vai seguir um caminho mais tradicional. Ou seja, traduzindo, enquanto a bruxa até decora um feitiço, mas na hora da prática ela pode modificar tudo, né? Se você tem um conhecimento aprofundado, você já tem uma prática magística, é muito comum que em alguns momentos da sua vida você esteja no meio de um ritual e de repente a sua intuição fala um pouquinho mais alto, aquela ancestralidade bate mais forte, você muda alguma coisa, você modifica alguma coisa. Isso é totalmente aceitável. Isso é muito comum na magia, na bruxaria é muito comum. Enquanto que o mago, ele vai basear a sua teoria e principalmente a sua prática em experiências que outros magos viveram. Então é muito comum que ele faça uso de grimórios de outros magos, né, que ele busque referências históricas, referências ocultistas e que ele siga aquele passo a passo. Ele pode vir a criar os próprios métodos, mas o que mais ocorre, né, principalmente em alta magia, em magia cerimonial, é que ele siga os passos de alguém que fez antes e deu certo. O que é ser um ocultista? O ocultista, ele é o buscador. Tanto o mago quanto a bruxa podem ou não ser ocultistas. Ocultista é a pessoa que procura a razão por detrás daquilo, o porquê daquilo estar acontecendo, o como aquilo está acontecendo. Ocultista é a pessoa que ela não se conforma com o resultado. Tá? Deu certo, tá tudo bem, tá tudo ok, vamos adiante. O ocultista, ele não se conforma com isso, ele não se sente à vontade com isso. Essa situação não contempla as necessidades dele. Ele precisa compreender, ele precisa alcançar o entendimento. Ele não precisa necessariamente conhecer uma tradição para te explicar o porquê daquilo funcionar, como as energias trabalham dentro daquele contexto filosófico, religioso, social, porque ele tem a compreensão de como as energias atuam, de como as energias trabalham
se unem, interagem. Então, ele tem o conhecimento metafísico, ele conhece o que está por detrás. Então, tanto a bruxa quanto o mago, eles podem ser ocultistas. A bruxa, ela pode ter as práticas dela, muito ligadas ao espiritual, ao sensorial, e ainda assim buscar uma explicação. Ela pode sentir plenamente, mas ainda assim ter a necessidade de entender o porquê. Por quê? Eu tenho uma vela rosa, eu tenho um incenso de rosas, eu tenho um quartzo rosa, eu junto esses elementos, mas por que esses elementos se comunicam? Por que eles falam juntos? Por que eles vibram na mesma frequência? O que é essa vibração? Conhecendo essa informação, tendo em posse essa informação, eu não preciso mais seguir as receitinhas de bolo como o mago, e nem tampouco preciso só me jogar na intuição, como a bruxa faz normalmente. Eu posso unir o útil ao agradável. Seria um caminho do meio entre os dois. Eu sei o porquê daquilo funcionar, e eu sinto o que funcionaria melhor, e eu tenho o conhecimento para agregar tudo isso. Então, o ideal, o magista perfeito, a bruxa perfeita, se pudermos dizer assim, seria o ocultista, que também pratica magia. Seria a bruxa ocultista, seria a bruxa que sente, ela tem essa conexão com a espiritualidade, ela realmente sente a espiritualidade, ela também tem o conhecimento do que está sendo feito, e ela agrega ambos. Então esse seria o concurso da bruxaria, né? Infelizmente, o que nós vemos muito é uma tendência ainda muito forte, herança do nosso não tão querido cristianismo, é essa coisa, essa rivalidade que é estimulada, que não existe entre fé e conhecimento, entre religião e ciência. Então a gente tem essa concepção, muita gente tem essa concepção de que para acreditar em algo você não precisa saber como funciona, que se você exige, se você busca uma explicação é porque está te faltando fé, e isso vai atrapalhar no resultado, isso vai interferir na sua conexão com a espiritualidade. Tudo bobagem, gente, tudo bobagem. A espiritualidade nunca, nunca, jamais deve ser pretexto para a propagação da ignorância, tá? Trabalhar com magia exige conhecimento. Nós temos as tradições e nós temos a intuição, e elas são maravilhosas, ambas são maravilhosas, mas elas não devem, você ter uma forte intuição ou você estar conectado a uma tradição forte, não deve ser pretexto para estagnação. Una o útil ao agradável e agregue tudo isso com conhecimento, você só vai ganhar, só vai enriquecer a sua prática, tá? Então, resumindo aqui basicamente, a bruxa vê a magia como uma forma de vida, como uma filosofia de vida. Tudo o que a bruxa faz. Quando ela faz uma refeição, ela prepara uma refeição para a família dela, ela está agregando ali elementos e energias e intenções que ela quer dividir com seus familiares. O mago usa a magia como ferramenta, como um caminho para alcançar determinado objetivo. Então, ele tem a vida dele normal, ele trabalha, ele estuda, ele faz tudo, e talvez ele nem lembre da magia. Aí chega no sábado, ele lembra que quer destruir o amiguinho, já tem um ritual programado para o qual ele já se preparou, e ele tem os utensílios, os apetrechos, a forma correta na cabeça dele de executar aquela ação. Ele vai entrar ali naquele momento exato, vai executar aquele ritual, vai sair, e a mente dele já se conectou, tá pensando em outra coisa, a não ser que ele precise permanecer conectado naquele ritual. É muito comum também o uso, né, de apetrechos, o uso de uma teatralidade que a bruxaria não necessariamente tem, tá? Na alta magia, magia cerimonial, a gente vê muito isso, porque é um apelo psicúrgico, é uma coisa que remete mais à mente. Então, quando nós temos toda aquela vestimenta apropriada que o mago usa, todo aquele preparo do ambiente, todos aqueles apetrechos e uma boa parte dos materiais que tem que ser muito específicos no dia, muito específico numa hora muito específica, nós temos sim a explicação vibracional, né? Temos ali a explicação planetária, enfim, temos N explicações dentro do contexto magístico, mas dentro da psicologia nós também temos a explicação. Muito do que é usado no contexto ritualístico pelo mago tem a função de conectar a mente do mago naquela frequência.
Então é muito teatral. Muitas das vezes a função é mais colocar a mente do mago naquele propósito, conectar a mente do mago àquela intenção, do que necessariamente magístico. Você solta a bruxa no mato, com um pedaço de terra e 2 pedras ela faz magia. O mago às vezes necessita de um espaço apropriado, de ferramentas apropriadas, porque antes até de executar uma ação no exterior, ele precisa virar a chavinha e levar o interior dele, a mente dele, àquela frequência específica. Não é que a bruxa não precise fazer isso, mas como a bruxa está sempre conectada com a magia, isso é meio que automático para ela. Quando ela precisa praticar uma ação, ela já está ali. Ela está o tempo inteiro nesse contexto. Então, são pequenas diferenças. Não existe um melhor caminho, nem um pior caminho. Existe o caminho mais adequado para cada um. Conheça ambos os caminhos, vivencie ambos os caminhos e tente encontrar o melhor para você. Mas, pelo amor dos deuses, não faça nem de um e nem do outro um motivo para estagnação. Pretexto para deixar de buscar. Seja um buscador. Não deixe a magia para o último instante, não deixe o conhecimento de lado, só vai agregar na sua vida.